Em pleno Oceano Pacífico existe um ponto no mapa que desafia a lógica humana. Um lugar que foi visto, mapeado e documentado por séculos, apenas para um dia desaparecer como se nunca tivesse existido. Esta é a história real da Ilha Sandy, um fantasma geográfico que a ciência não consegue explicar. Prepara-te, porque o que vais ouvir vai questionar tudo o que pensas que sabes sobre o nosso mundo. A nossa história começa em 1774, com uma figura lendária, o capitão James Cook. Durante uma das suas expedições épicas pelo Pacífico Sul, ele e a sua tripulação marcaram uma pequena ilha nos seus mapas, situada a leste da Austrália e ao norte da Nova Caledônia. Deram-lhe o nome de Sandy Island. Não era uma anotação vaga, era um registro preciso, feito por um dos maiores exploradores da história. Nas décadas e séculos que se seguiram, outros navegadores e baleeiros que passaram pela área confirmaram a sua existência. A ilha aparecia consistentemente em mapas náuticos, cartas de navegação e até em atlas mundiais. Para todos os efeitos, a Ilha Sandy era tão real quanto qualquer outra porção de terra no planeta. Ela estava ali, um ponto de referência no vasto azul do oceano. O problema? Era uma ilha fantasma. Ninguém jamais conseguiu realmente pisar nela. Era vista à distância, uma mancha escura no horizonte, mas cada tentativa de aproximação parecia falhar. As histórias dos marinheiros falavam de correntes estranhas e condições climáticas adversas que os impediam de chegar à costa. Com o tempo, a Ilha Sandy tornou-se uma lenda entre os marinheiros, um lugar que estava nos mapas, mas que parecia não querer ser encontrado. Avançamos rapidamente para o século XXI. Com a tecnologia de satélites e o mapeamento digital, seria de esperar que este mistério fosse facilmente resolvido. E, de facto, a Ilha Sandy aparecia em plataformas como o Google Earth. Lá estava ela, uma mancha escura e alongada, exatamente onde o capitão Cook a tinha registrado mais de 200 anos antes. O mistério parecia ter sido confirmado pela tecnologia moderna. A ilha era real. Mas a ciência exige provas concretas. Em novembro de 2012, uma equipe de cientistas australianos a bordo do navio de pesquisa Southern Surveyor decidiu pôr um ponto final na questão. Liderados pela geóloga Maria Seton, eles tinham um objetivo claro: navegar até as coordenadas exatas da Ilha Sandy e, finalmente, estudá-la. A expedição estava equipada com a mais recente tecnologia de sonar e mapeamento do fundo do mar. A expectativa era alta. O que encontrariam? Uma ilha vulcânica? Um recife de coral? À medida que o navio se aproximava do local indicado nos mapas, a tensão a bordo aumentava. A tripulação perscrutava o horizonte, esperando avistar a terra prometida. Mas não havia nada. Apenas a imensidão azul do Oceano Pacífico. Eles chegaram ao ponto exato. As coordenadas estavam corretas, mas a ilha não estava lá. Confusos, os cientistas verificaram os seus instrumentos. O sonar, que mede a profundidade do oceano, mostrou algo chocante. No local onde a Ilha Sandy deveria estar, a profundidade era de mais de 1.400 metros. Não havia qualquer vestígio de terra, nenhuma elevação submarina, nenhum recife, nada. Apenas um abismo profundo e vazio. A ilha que aparecia em mapas, registros navais e até no Google Earth simplesmente não existia. E aparentemente nunca existiu. A notícia correu o mundo. Como era possível? Como é que uma ilha fantasma conseguiu enganar exploradores, cartógrafos e até satélites durante 238 anos? A comunidade científica ficou perplexa. Se nunca existiu, como foi parar aos mapas do capitão Cook? E como é que essa informação foi copiada e verificada tantas vezes ao longo dos séculos? As teorias começaram a surgir, cada uma mais intrigante que a outra. A explicação mais simples e aceite pela maioria dos cientistas é a do erro humano.
Talvez o Capitão Cook e a sua tripulação tenham confundido um grande banco de pedra pómez flutuante, resultante de uma erupção vulcânica submarina, com uma ilha. Esses bancos de pedra podem estender-se por quilômetros e, à distância, parecem terra firme. Uma vez registrado por uma autoridade como Cook, o erro teria sido simplesmente copiado por outros cartógrafos ao longo dos anos, num fenômeno conhecido como persistência cartográfica. Ninguém questionou a informação porque vinha de uma fonte credível. Quanto à mancha escura no Google Earth, acredita-se que tenha sido um erro digital, um artefacto nos dados do satélite que foi interpretado como uma ilha. Depois da expedição de 2012, a Google removeu discretamente a ilha Sandy dos seus mapas. O mistério parecia resolvido, um simples erro perpetuado ao longo do tempo. Mas será que é assim tão simples? É aqui que a história entra num território mais sombrio e especulativo. Para muitos, a explicação do erro não é suficiente. Estamos a falar de múltiplos avistamentos por navegadores experientes ao longo de mais de 2 séculos. Será que todos eles viram a mesma ilusão? Alguns acreditam que a ilha Sandy existiu de facto, mas que submergiu devido à atividade geológica. Uma ilha vulcânica que simplesmente colapsou e afundou no oceano. No entanto, a expedição de 2012 não encontrou vestígios de um colapso recente no fundo do mar. Não havia detritos, nem a topografia esperada de uma ilha submersa. O fundo do oceano era antigo e inalterado. E se a ilha não afundou, mas foi outra coisa? Há quem sugira teorias mais ousadas. Poderia a ilha Sandy ter sido uma base secreta, deliberadamente colocada e depois removida dos mapas públicos para esconder a sua localização? Uma espécie de Área 51 no meio do oceano? Outros vão ainda mais longe, falando de uma anomalia temporal ou dimensional. Um lugar que existe e não existe ao mesmo tempo, aparecendo e desaparecendo da nossa realidade. Parece ficção científica, mas quando as explicações lógicas falham, a imaginação preenche as lacunas. O que quer que tenha sido, a verdade é que algo que estava registrado no nosso mundo desapareceu sem deixar vestígios. E ninguém consegue provar o contrário. A ausência de provas não é prova de ausência. A ilha pode não estar lá agora, mas isso não significa que nunca esteve. O mistério da ilha Sandy permanece. Foi um erro colossal que durou séculos. Foi uma ilha real que desapareceu sem deixar rastro. Ou foi algo que a nossa compreensão do mundo ainda não consegue abarcar? A história da ilha Sandy é um lembrete poderoso de que, mesmo na era da tecnologia e da informação, o nosso planeta ainda guarda segredos profundos. Há lugares no mapa que são mais do que apenas coordenadas geográficas. São enigmas, desafios à nossa percepção da realidade. Afinal, a ilha Sandy existiu mesmo? Ou foi apenas uma ilusão global partilhada por gerações? A resposta pode estar perdida nas profundezas do tempo e do oceano. Qual é a tua teoria? Deixa a tua opinião nos comentários. Queremos saber o que pensas sobre este incrível mistério. E lembra-te, o mundo é muito maior e mais misterioso do que imaginamos. Obrigado por teres viajado conosco nesta história fascinante. Se gostas de mistérios que desafiam a lógica, segue a Outra Face e ativa as notificações para não perderes os nossos próximos vídeos. Juntos, vamos continuar a descobrir o que o mundo tenta esconder. Até a próxima!